Olá, Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a dívida pública nacional e estadual. Segundo o IPEA, as reformas fiscais e a redução da taxa de juros não são suficientes para uma retomada consistente no crescimento da economia. Também vamos falar sobre um convênio que pretende ajudar a melhorar a produtividade do agricultor familiar em Alagoas. A carta de conjuntura do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgada no último dia 5, avaliou que as reformas fiscais e a redução da taxa de juros não são suficientes para que a economia volte a crescer de maneira sustentável. Ainda segundo os pesquisadores, para reequilibrar as contas públicas serão necessárias medidas mais complexas. O professor do curso de Economia da UFAL, José Menezes Gomes, está aqui comigo no estúdio e explica isso melhor. O que é a carta de conjuntura, professor? Bom, a carta de conjuntura do IPEA, no momento eu não tive ainda acesso a ela, mas eu tenho a posição do Conselho Federal de Economia, que tem uma análise, na minha visão, mais isenta, de certa forma, aonde se critica exatamente que a PEC 55 e as medidas que estão sendo tomadas, elas não contribuem em nada para o desenvolvimento, para a retomada da atividade econômica. Em função de quê? A manutenção dos juros cada vez mais elevados, a retirada de direitos cada vez mais progressiva, isso vai empobrecer ainda mais parte da população, vai aumentar o nível de emprego, vai acentuar ainda mais a queda do consumo que nós já temos. Então, eu prefiro trabalhar com a perspectiva colocada não só pelo Conselho Federal de Economia, mas pela CNBB, pela Associação As principais entidades desse país que representam setores da sociedade têm apontado que a política econômica que está aí colocada, ela tende a aprofundar ainda mais a crise e tende ainda a retirada de direito, tende ainda a tornar mais dramático a situação, já que potencializa o desemprego, pretende congelar gastos essenciais por 20 anos. Então, esse ato de congelar gastos de saúde, educação e vários outros por 20 anos, significa que a população vai ter que buscar uma outra forma de obter esses serviços. E isso significa reduzir ainda mais o poder de compra da população. A redução do poder de compra tende a tornar mais grave ainda o quadro econômico que nós temos, porque não se trata de uma política para um governo, se trata de uma política para 4 ou 5 governos. Então, eu diria que eu fico com a posição do Conselho Federal de Economia e várias outras entidades, porque essas estão muito mais preocupadas em apontar os graves dramas que nós teremos com a destruição do SUS, a destruição da universidade pública, a destruição do IFAL. Isto sim tem um dano muito grande. Por quê? 90% da pesquisa nesse país é praticada pelas universidades públicas. Se você vai congelar por 20 anos, significa que você está inviabilizando até mesmo pesquisas que podem ter desdobramentos industriais ou qualquer coisa. Mas eu diria, o principal hoje é que quem faz pesquisa nesse país, quem está preocupado com os principais problemas são as universidades públicas. Se você sacrifica as universidades públicas para pagar juros da dívida pública, significa que você está criando um problema social e também econômico. Professor, na rede social tem informação de que a Previdência não tem déficit, muito pelo contrário. Mas o governo quer fazer uma reforma apontando que a Previdência é deficitária. Esse argumento foi usado também para a Vale do Rio Doce, foi utilizado para a maior parte das empresas estatais que eram rentáveis. Na verdade, o que eles fazem? Eles desconsideram o conceito de seguridade social, aí passam a aplicar apenas a Previdência isolada, mas mesmo assim eles ainda não consideram fatores que mostram que mesmo a Previdência também não é deficitária. Se está ocorrendo uma redução da receita, se deve ao quê? À própria política do governo, que quer fechar o Banco do Brasil, ou que quer fechar, várias agências do Banco do Brasil, que quer demitir mais de 20 mil pessoas, que quer fechar várias agências da Caixa Econômica, que vai demitir muitas pessoas. Toda vez que há redução da atividade econômica, isso tem um impacto na receita da Previdência. Bastaria aumentar o nível de emprego, aumentar o nível de salário, que a arrecadação da Previdência iria diminuir. Mas qual é o problema que a Previdência tem hoje, de certa forma? É que a Previdência só fez a reforma para os servidores civis. Os servidores militares continuam a ter o mesmo direito. Os servidores militares têm direito à previdência pública integral e ainda podiam colocar suas filhas até 2037 como
pensionista. Só que acontece, nós servidores federais, por exemplo, contribuímos com 11% da totalidade do rendimento. Então, o que significa? Hoje, os servidores que estão entrando só vão poder pagar o correspondente ao teto, que isso seria R$5.000. Então, significa o quê? Que cada vez menos entra servidor público, cada vez menos a arrecadação vai diminuindo e os servidores militares continuam a ter o direito. E agora, pelo que está indicado, ficariam de fora. Mas eu acho que a questão importante que tem que ser vista é o seguinte: há uma campanha de demonização do servidor público em grande parte da mídia brasileira e mundial. É mais ou menos assim. É como se os servidores públicos tivessem privilégios e esses privilégios fossem determinantes no descontrole das contas públicas, e isso afetaria a própria capacidade do Estado de pagar suas despesas e de investimentos privados. É tudo mentira. Porque se você observar o documento do PLP 257 e o documento da PEC 55, lá deixa bem claro, as duas iniciativas visam criar condições para pagar a dívida pública. E aí o que é importante? Saber o que motiva a dívida pública. Eu, particularmente, analisei isso aqui em Alagoas, eu coordeno o Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida, e o que eu descobri? Que os mesmos políticos que geraram a dívida pública desde o regime militar, são os mesmos depois que ficaram, depois de 97, depois daquela crise que teve, que levou à queda do Suragi, são os mesmos que se beneficiaram, porque o Produban foi o principal responsável pela dívida pública. E quem que foi responsável pela dívida pública? Quem que ele ajudou a quebrar o Produban? São os mesmos que estão no poder e agora são os mesmos que estão propondo as reformas. Ou seja, a constatação que eu fiz é mais ou menos assim: a dívida pública de Alagoas, em 99, ela correspondia a 2,3 bilhões de reais. E em 2014 já tinha pago 7,3, 4 vezes. E agora nós devemos 10 e pouco. A dívida pública de Alagoas, a dívida pública foi federalizada. Essa dívida foi federalizada, mas o juro que se cobrou para Alagoas e dos demais estados é um juro extorsivo. O Supremo Tribunal Federal acabou de dar uma liminar recente que retirava o chamado anatocismo, ou juros sobre juros. Se fosse retirado o anatocismo da determinação da dívida de Alagoas, não haveria mais dívida. Não havendo mais dívida, ano passado, Alagoas pagou 850 milhões de reais de dívida pública. Isso é 1,4 vezes o orçamento da UFAL. Isso é muito mais do que o orçamento da saúde, da educação do estado de Alagoas. A classe política está preocupada com isso? Eu acredito que não, porque ela, como eu falei, ela é a própria, se você for ver, são os mesmos partidos, ou são as mesmas famílias que constituíram a dívida, que estão no poder e que agora querem avançar. Então, eu acredito que, na verdade, esse segmento ele está comprometido com o setor financeiro. Por quê? O que vai acontecer? Eles vão querer renegociar a dívida de Alagoas, mas essa renegociação da dívida de Alagoas por mais 20 anos vai significar o quê? A exigência da privatização da CEAL, da privatização da Casal, da privatização do HGE, da privatização. Ou seja, isto é muito importante que a gente alerte, porque a classe política hoje, mais da metade do Congresso são empresários. Eu vi agora alguém chamado Justo dizendo que precisava o Brasil ter governos fora dos políticos. Mas se nós pegarmos o mapa dos políticos que nós temos hoje, praticamente todos eles são empresários. Nós pegarmos todos os senadores, nós pegarmos deputados federais. Então, eu achei absurdo porque parece que ele não olhou qual é o mapa. Na verdade, ele está querendo preocupar em lançar o nome dele como se político fosse algo diferente do que empresário. Eu sempre alerto para os meus alunos e das palestras que eu faço, que é mais ou menos a história do Clark Kent e do Super-Homem. A namorada do Clark Kent namorava com ele e convivia com o Super-Homem e nunca viu que um tinha a cara do outro. O que nós temos aqui? É o público e o privado. É o agente privado que disputa a eleição, que depois ele se transforma em político, depois, ao chegar lá. Tem um exemplo muito bom daquela deputada que gritou assim: sim, eu voto sim pelo meu marido, que é o símbolo da honestidade, da gestão da prefeitura de Montes Claros. No dia seguinte, o que aconteceu? O marido dela foi preso. O que ele fazia? Ele desviava dinheiro do SUS, segundo a Polícia Federal, e em seguida ele montava um hospital privado. Eu acredito que a gente tem que entender exatamente que o que é público e o que é privado. E, na verdade, Clark Kent e Super-Homem é a mesma coisa. Por quê? Mas se tenta colocar agora que se tirasse os políticos e colocasse os empresários, na verdade, era como tirar os mesmos e colocar os mesmos. Então, o mais importante é que nós estamos agora, nesse momento, tivemos reunião nesse final de semana do Núcleo Alagoano, estamos agora num processo de constituir várias ações, porque nós queremos agora denunciar, primeiro, que parte da dívida de Alagoas, antes dessa liminar, já tinha sido declarada ilegal pelo STF. Essa dívida que tinha sido declarada ilegal pelo STF, ela foi paga ao governo do Paraná. E aí nós queremos exatamente saber por que uma dívida que tinha sido paga
uma dívida que era ilegal foi declarada, foi paga. Outra coisa que nós estamos fazendo agora é investigando exatamente as outras formas de endividamento. Nós já temos indicações, por exemplo, das letras financeiras que levaram àquela ação de probidade que acabou derrubando, na época, se não me engano, o Ciro Agir. Nós queremos fazer agora o quê? Nós queremos fazer uma auditoria cidadã e nós temos agora, reunimos o núcleo jurídico que vai justamente ver quais ações nós deveríamos ter. O que eu posso adiantar de antemão, o que eu posso colocar agora é que os mesmos que produziram a dívida pública, desde a época do regime militar, são os mesmos que se beneficiaram, são os mesmos que continuam na gestão, são os mesmos que estão votando a favor da PEC 55, são os mesmos que votaram a favor do PLP 257 e são os mesmos que querem privatizar. Ou seja, é muito importante agora lembrar que se a PEC 255, a PEC 55 for encaminhada, nós vamos ter futuramente, não vai ter mais concurso público, não vai ter mais carreira, não vai ter mais financiamento das pesquisas. E o que me preocupa não é só o fato de a universidade ficar sem pesquisar. O que me preocupa é que meus alunos que estão estudando, eles precisam fazer concurso público, eles precisam de ter carreira. E o que está colocado aqui é como se fosse, nós chamamos de PEC do fim do mundo. Mas a questão é exatamente essa. E eu tenho que perguntar à população o que ela quer. Ela quer que a liminar do STF seja cumprida e, a partir daí, zerar a dívida, ou ela quer que continue pagando a dívida e ela não tem direito ao HGE, que ela não tem direito à educação, não tem direito à segurança. Mas essa dívida pública não está na agenda nacional, não está na agenda popular. As pessoas pouco sabem. Esse é o grande desafio e nós temos um grande problema, mundial, na verdade. O sistema da dívida, ele comanda grande parte da mídia mundial. Quem que financia os principais jornais do mundo, as revistas, são exatamente o sistema da dívida. A nossa tarefa do Movimento Auditoria Cidadã é exatamente colocar, felizmente, nós estamos dando passos já bastante acelerados no sentido de atuar junto aos movimentos sindicais, igreja. Esta é a grande tarefa que nós precisamos colocar na agenda da população a questão da dívida. Temos um exemplo muito bom, o que aconteceu no Equador. No Equador, a dívida pública, a dívida externa foi auditada. Maria Lúcia Fatorelli, que esteve aqui essa semana, participou desse processo, e o que eles constataram? Que 70% era indevida. Vamos imaginar que aqui em Alagoas também se constate algo que foi parecido com o que aconteceu na Grécia, agora no ano passado, e o que nós faríamos? Se a dívida for declarada ilegal e nós temos indícios fortíssimos, o que nós faríamos? Primeira coisa que nós iríamos dizer, quantas vezes nós já pagamos? Eu tenho um dado da Secretaria da Fazenda, eu vou dizer, Alagoas já pagou a dívida 4 vezes, deve mais 3,5 vezes. Mas a pergunta que eu sempre faço, quantos irão morrer na porta do hospital? Quantos irão morrer por fome? Quantos irão morrer por não ter emprego, por não ter habitação, para pagar uma dívida que já foi paga várias vezes? Então, a grande questão que está colocada é que os sindicatos, os movimentos sociais têm que incorporar isso e o principal, isso tem que ser a agenda da universidade. Eu já estou orientando uma monografia sobre o Produban, outra sobre a dívida pública e já tem vários alunos de mestrado, de doutorado que estão incorporando. Ou seja, a nossa tarefa aqui é, primeiro, investigar. Nós pegamos o quê? Dados primários. Nós só falamos aquilo que está documentado. E aí o que nós vamos fazer depois? Nossa tarefa seguinte vai ser tornar isso público. Nós vamos disponibilizar tudo isso e chamar a população para responder a pergunta. Você quer ter acesso à saúde e educação de qualidade ou você quer que continue pagando a dívida pública para dar lucro para os banqueiros? A população é que vai dar a resposta a isso. Conversamos com o professor José Menezes Gomes, ele é professor do curso de Economia da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Próximo bloco, vamos falar sobre um convênio que vai ajudar no crescimento da produtividade da agricultura familiar em Alagoas. Até já!